Bem-vindo, bem-vinda ao canal Prof. Minuto Concurseira. Sou Mariana Matos, professora especialista em comentar questões de prova. O objetivo do canal é ensinar você a fazer prova, avaliar as bancas, seus estilos, assuntos mais cobrados e, claro, criar divergências com elas. Se você almeja o cargo público trabalhista, se inscreva no canal. Vamos juntos nesta caminhada. E nesse vídeo vamos falar da banca da vez, Sesgran-Rio. Ela é a organizadora do concurso trabalhista mais esperado, 900 vagas para auditor fiscal do trabalho. Concurso este que ocorre dentro do CNU, que é o Concurso Nacional Unificado. Vamos falar um pouco do edital, estratégia de estudo e, ao final, vamos resolver 5 questões básicas. Prof, o que são questões básicas? É aquela questão que você não pode errar. É aquela que você necessariamente tem que conhecer a resposta. Se eu não souber, sua aprovação corre sérios riscos. E o que eu faço, prof? Fica neste vídeo que eu vou dar dicas de como você resolver questões por exclusão. Já ouviu falar? Comenta aí. Sesgran-Rio, questões básicas. Vamos falar do edital, tá? Características da banca, o estilo, a gente vai aqui fazer algumas observações importantíssimas para a sua prova, você que almeja ser auditor fiscal do trabalho. Características da banca Sesgran-Rio. Bom, tudo que a gente sabe até agora é que você precisa dar ênfase ao que para essa banca? Legislação seca, súmulas, OJs, teses vinculantes e legislação esparsa. Vejam que a legislação esparsa está em destaque. Por quê? Se você perceber, existe no seu edital diversas leis explícitas. Essas leis são a legislação esparsa que a Sesgran-Rio pode dar preferência. Então, suponha lá que você está lendo o seu edital no eixo 5, Direito do Trabalho, item Proteção ao Trabalho da Mulher. Você vai encontrar uma lei ao lado desse tópico. Essa lei fala sobre o programa Emprega Mais Mulheres. Conhecendo a Sesgran-Rio, como eu conheço, dentre as questões que possa vir cair sobre este assunto, ela vai dar preferência para a lei. Tá? Por quê? Porque a lei esparsa. E sem contar que essa lei é recente. Portanto, são atualizações, assuntos recentes e tendência a cair em prova. Ok? Então, você vai analisar o seu edital, vai circular as legislações explícitas e dar um pouco mais de atenção a elas. Preciso me aprofundar na legislação? Não. Como eu disse, legislação seca, súmulas, OJs e teses vinculantes, porque você não consegue fazer uma prova de direito do trabalho lendo a CLT, sendo que alguns dispositivos dela já foram declarados inconstitucionais pelo STF. Portanto, sabemos que essas decisões têm caráter erga omnes, ou seja, a banca não pode ignorar as decisões do Supremo Tribunal Federal e nem pode ignorar as teses vinculantes. Combinado? Enunciado das questões da Sesgran-Rio. Às vezes, você vai encontrar ambiguidade e confusão, realmente. A Sesgran-Rio, volta e meia, faz confusão nessas questões. E o que você vai fazer na hora da prova? Leu a questão, sentiu inseguro, sentiu confuso ou achou que a questão está mal formulada? Ignore. Vá para a próxima e, no final, você retoma. Porque às vezes você fica lendo e vai ficando cada vez mais confuso, né? As emoções já ficam afloradas porque você acha que não leu sobre o assunto ou acha que não lembra sobre o assunto. Leu a questão, ficou confuso? Passa para frente. Depois retoma. Texto curto. A Sesgran-Rio não costuma colocar assertivas ou o próprio enunciado de forma longa. São enunciados curtos, são assertivas curtas. São provas que aparentemente são mais rápidas de se fazer, tá? Vou mostrar para vocês aí as 5 questões básicas e vocês vão ver que elas podem ser resolvidas em menos de 30 segundos. Dito isso, conhecida as características da Sesgran-Rio, vamos falar de estratégia de estudos para o concurso Auditor Fiscal do Trabalho. Já disse, já dei a deixa aí,
legislação, súmulas e OJ. É preciso que você faça a leitura deste material. Prof, preciso ler de 1 a 400 e lá vai cacetada de súmulas e OJs? Não. As súmulas e OJs, elas já devem estar incorporadas no núcleo do seu estudo. O que é núcleo do estudo? Quando você estuda direito do trabalho, quando você estuda, por exemplo, duração do trabalho, você já tem que incorporar as súmulas e OJs dentro do seu estudo. Existem algumas súmulas que você precisa realmente memorizar o texto. Por quê? Porque são textos extensos ou, às vezes, muito complexos. E as bancas adoram usar esses textos para confundir você na hora da prova. Portanto, existem súmulas e OJs que você precisa fazer a leitura mais atenta, fazer destaques, para que, na hora da prova, você tenha uma memória fotográfica muito recente e rápida. Portanto, leitura de súmulas, OJs e legislação seca. Afinal, questões. Daqui por diante, você precisa fazer questões todos os dias. Prof, eu não tenho tempo. Bom, se você não tem tempo, faça pelo menos 5 questões por dia. 5 questões, você pega uma de cada tema do seu conteúdo programático e responda. Ao final, no dia seguinte, tenta fazer 10. E assim vai. Ou na semana seguinte, 10, 15, 20. Assim, ao final, pode ser que você já esteja resolvendo 50 questões por dia, ou 70 questões, que é o número de questões da sua prova. Nas vésperas da prova, você já pode estar resolvendo uma prova por dia, 70 questões. E cuidado, se você não tem um site especializado para estudar questões comentadas, ou se você não confia na atualização desses comentários, por favor, não responda questões anteriores à reforma trabalhista. Seu estudo será prejudicado e a sua aprovação estará por um fio. Não tem um site especializado, não tem questões comentadas atualizadas, responda questões apenas de 2018 para frente. Segundo tema aqui da nossa estratégia de estudo: revisão. No dia seguinte, você vai fazer revisão do assunto anterior. Prof, vou ter que ler tudo novamente? Não. Com certeza você deve ter feito destaques, alertas nesses artigos, nessas súmulas e OJs. No dia seguinte, você vai ler apenas os destaques, apenas os alertas, ok? E claro, questões, tá? Sempre inclua o assunto anterior às questões do dia seguinte, que é para você memorizar, para você ter uma memória recente aí dos assuntos que você estudou. 15 dias depois, faça no seu cronograma uma revisão daquele assunto. Isso mostra para o seu cérebro que essas informações são importantes, que você precisa memorizar, que você precisa lembrar no momento que precisar. Então, 24 horas depois você lê os destaques, 15 dias depois também você marca uma outra revisão, ok? Não é para ler tudo, é para ler as partes destacadas da sua legislação, das súmulas e OJs. Terceiro tópico aqui da nossa estratégia de estudo: leitura de resumo da teoria. A partir do momento que o edital está na praça, você não pode voltar à teoria, exceto em 2 situações você está autorizado a voltar aí no conteúdo teórico. Primeira situação: o edital veio com um assunto novo ou um assunto que você não deu atenção no estudo pré-edital. Situações aí de novidade ou de aprofundamento, você retoma a teoria. A segunda situação é quando você está resolvendo questões, está lendo o resumo, mas sente dificuldades no assunto. Também, nessa situação, você pode voltar à teoria, para você aprofundar, para você entender onde você está errando. Por isso, é tão importante resolver questões, porque são elas que vão te dar a autoavaliação que você precisa. Em que assuntos eu preciso me aprofundar, em que assuntos eu preciso voltar à teoria, e os assuntos que você já pode seguir com o seu resumo. Se você não tem resumo, existe muito resumo na praça. Inclusive, um nosso aqui, tá? O resumo esquematizado do bloco 4,
bloco 5 e direitos humanos. Se você tiver interesse, está aqui. Nesse resumo esquematizado, além do resumo, você vai garantir legislação selecionada, NRs destacadas, um planner de 30 dias antes da prova, com indicação de quais súmulas, quais OJs, quais artigos de lei e quais teses vinculantes você precisa ler 30 dias antes da prova, além de mapas mentais e, claro, o nosso suporte com grupo exclusivo no Telegram. Portanto, não precisa ser esse resumo esquematizado, mas você precisa de um resumo. O edital está aberto e você precisa memorizar as informações mais importantes, os assuntos mais cobrados. O resumo e a resolução de questões vai te dar esse suporte, vai te dar essa garantia de memorização. Não preciso dizer, depois de ler o resumo, questões. E, se possível, leia o resumo após as questões, porque aquelas questões que você errou podem estar lá no resumo e você vai fixar melhor o conteúdo. Por fim, leitura e anotação das teses vinculantes. Prof, o que é isso? Você vai pegar as teses vinculantes. O acordo inteiro, professora? Não. A tese vinculante. Você vai pegar a ementa da tese vinculante e você vai ler e depois vai escrever com suas palavras o que você entendeu. Por que isso? Isso vai facilitar na hora que você for resolver as questões. Normalmente a Sesgran Rio e outras bancas aí costumam fazer o quê? Pegam parte da ementa aí dos teses vinculantes e trocam algumas palavras, colocam um não, tiram o não, trocam inconstitucionalidade por constitucionalidade. Portanto, estudar as teses vinculantes de modo anotado vai facilitar aí a sua memorização na hora da prova. Então, prof, mas eu nem sei onde achar essas teses vinculantes. Pois bem, você vai acessar o site do TST, clicar em jurisprudências e teses vinculantes. Vai baixar o arquivo. Pessoal, não é um arquivo pequeno, mas também não é muito grande. São quase 150 páginas de teses vinculantes atualizadas, tá? É gratuito, basta você baixar e estudar. Faça como eu falei. Escreva num post-it, coloque aí perto do seu material, no seu resumo, para você lembrar que existe uma tese vinculante sobre o assunto. Dito isso, de estratégias de estudos, nós vamos para questões básicas Sesgran Rio. Assuntos mais cobrados pela banca. Sabemos que a gente tem uma dificuldade em um volume maior de questões da Sesgran Rio, principalmente em direito do trabalho. Em segurança e saúde do trabalho, até que se tem muitas questões em sites especializados, enfim, em provas. Por quê? A Sesgran Rio costuma fazer concurso para a Petrobras. E a Petrobras, claro, trabalha muito com essas NRs, questão de segurança e saúde do trabalho, técnico, médico, enfim. Então, as NRs estão aqui no topo dos assuntos mais cobrados, justamente por causa do volume de concursos que a Sesgran Rio faz para a Petrobras. Auditor fiscal do trabalho, você precisa conhecer as NRs? Obviamente. Então, as NRs, na nossa estratégia aqui de estudo para auditor fiscal do trabalho, elas precisam ter prioridades. Se você perceber lá no eixo 5 de direito do trabalho, a Sesgran Rio colocou 10 NRs explicitamente para você estudar na matéria de direito do trabalho. Ela não colocou essas NRs, pelo menos de forma explícita, lá no eixo 4, que trata de segurança e saúde do trabalho. Portanto, é uma dica, é um indício de que as NRs podem cair em peso aí na sua prova. Em toda prova, existem questões de nível básico, que são aquelas que você não pode errar, é o que eu chamo de questões básicas. Também existem questões de nível mais alto, mais complexo. Essas questões vão fazer com que a sua classificação suba, que você chegue ao topo da classificação, da aprovação. Portanto, questões básicas você não pode errar. Porque se você erra aquela questão básica em que a maioria dos concurseiros acertam, a sua aprovação pode estar em risco. NRs é o nosso
primeiro tópico, primeira prioridade aí para os estudos da Banca Sesgran-Rio. Segundo tópico que a gente conseguiu administrar, pesquisar em questões anteriores, seriam as convenções internacionais. Prof, mas as convenções internacionais não estão no edital. Elas não estão de forma explícita. E, claro, existe um tópico ali, a OIT, e as convenções internacionais vieram de forma enxuta. Vieram o quê? Você precisa saber qual é o seu procedimento, a sua vigência, ratificação e incorporação. Esse assunto, incorporação, vem caindo demais em concursos. Pode ser que a Sesgran-Rio queira dar atenção a esse pequeno tópico no seu edital, já que as convenções internacionais são aí o segundo assunto mais cobrado pela banca. Por fim, segurança e saúde de trabalho, e aí a gente entra nessa questão das provas da Petrobras. Então, é preciso que você priorize aí não só as NRs, mas legislações infraconstitucionais, legislações referentes à segurança e saúde do trabalho, principalmente acidente de trabalho. E o assunto em voga hoje na área trabalhista é o assédio no trabalho. A OIT vem trabalhando essa perspectiva e, claro, a legislação brasileira também já começa a se preocupar. Então, eu daria prioridade para esses tópicos assim mais extensos. Você vai ver lá no item 3, toxicologia ocupacional. Esse tópico está bem especificado. Eu daria uma atenção maior a esse tópico, tá? CLT e legislação esparsa. Como eu falei, a legislação esparsa, a Sesgran-Rio tem preferência, como a gente falou no começo, né? Se existe uma legislação explícita no seu edital, eu daria atenção, ok? Dito isso, vamos para as nossas questões. 5 questões básicas. Leia seu resumo, faça questões, volte ao resumo, leia a legislação seca sobre o assunto. É assim que você resolve questões. É assim que você fica expert em questões de provas. Questão de 2012. Prof, mas essa questão de 2012, você falou no começo que não era para resolver questões anteriores à reforma? Bem, eu falei que se você não confiasse no site, se você não confiasse nos comentários, eu estou comentando de forma atualizada, jamais traria uma questão desatualizada para vocês, tá? E essa questão é o básico. Você vai ler aqui, e se você não souber a resposta, você vai ter que encontrar mecanismos para lembrar, tá? Para memorizar. Se você começou agora os seus estudos, eu vou trazer aqui algumas premissas que você precisa fixar na sua memória. E aí não importa, você não precisa saber de onde vêm esses números, não precisa saber por que eu tenho que memorizar, você só precisa memorizar. Combinado? Analista CITEP, 2012, Comércio Exterior. Quando o trabalhador realiza suas atividades ou operações em locais insalubres, risco à saúde, definidos pela legislação trabalhista, ele deverá receber um determinado adicional denominado adicional de insalubridade. Tal adicional é um percentual do salário mínimo e definido por grau mínimo, médio e máximo. Ok. Se você já sabe a resposta, ótimo. Você já tem conhecimento aí. Deixa eu só tirar aqui. Aqui, melhorou. Se você já sabe a resposta, ótimo. Você já sabe pelo menos uma questão básica, tá? Esse assunto é um assunto básico. Saber o percentual, saber a base de cálculo desses adicionais é assunto básico para o seu concurso de auditor fiscal de trabalho. Pode ser que a banca não cobre, mas se cobrar, você tem a obrigação de conhecer a resposta. Vamos lá? Vou dar aqui uma dica. Memorize. Sempre que falar de adicional, de insalubridade ou de periculosidade, você vai memorizar 4 números. Vamos lá? Você vai memorizar 10%, 20%, 30% e 40%. Professor, é isso que eu preciso memorizar? Bom, vamos ver. Existem questões que, bastando memorizar esses números, você consegue resolver. Essa questão, em específico, você vai conseguir excluir 2 questões. Bom,
Tudo que não tiver 10, 20, 30 ou 40%, você vai excluir. 15, 20% não é. 15, 25, 35 não é. Ok. Agora, outra informação que você vai memorizar. Sempre que falar de periculosidade, você vai lembrar do número 30. 30 é periculosidade, é perigo. Combinado? Agora, tá, prof. Então, se 30 é periculosidade, eu já posso excluir isso da minha questão, correto? Correto. Trinta não é? 30 não é. Outro modo que você poderia... Ai, professora, eu não lembro do 30, tá? Você poderia excluir a assertiva e por quê? Lembra que a questão pediu o valor mínimo? Ora, se eu pedir para você memorizar 10, 20, 30, 40, o mínimo é 10. Então, aqui você poderia ter excluído a questão assertiva e também. E ficaria aí com a letra A e letra B. Bom, se você não soubesse o assunto, você teria aí 50% de chance de acertar a prova. Mas esse assunto é um assunto básico, tá? Memorize, porque se cair, você não pode errar. Fundamento dessa questão, artigo 192 e artigo 193 da CLT. Perceba, outro ponto importante sobre adicionais, insalubridade e periculosidade, é a base de cálculo. Embora haja muitas discussões, em provas objetivas, o que você vai memorizar? Adicional de insalubridade, a base de cálculo vai ser o salário mínimo. Esqueça o que está previsto na Constituição Federal. Ponto. Para provas objetivas, o adicional de insalubridade tem por base o salário mínimo. Combinado? O adicional de periculosidade, por sua vez, vai ter o salário base. O salário base. O que é salário base, professora? É aquele fixado entre empregado e empregador, sem os acréscimos, sem gratificações. Memorizou? Beleza. Vamos para a segunda questão. Profissional de nível superior 2022. E aí, essa questão é essencial aí para a sua aprovação em auditoria fiscal do trabalho. Vejam, a banca cobra a NR15, aqui, NR15, que é importantíssima para o seu estudo, principalmente os anexos dessas NRs, tá? A NR15 aí, você já entra lá no tópico do item 3 de toxicologia ocupacional e precisa conhecer aí conceitos, noções, definições, distinções, tá? Essa questão é uma questão também que parece um pouco mais difícil, mas é um assunto que você precisa saber e eu vou te ensinar aqui a estudar um pouco, a memorizar esse tipo de questão. Segundo a NR15, as atividades e operações consideradas insalubres, a única que apresenta insalubridade em grau máximo é... Vamos lá? Vibração, radiação não ionizante, calor, ruído, lixo urbano. Quando você encontra uma questão assim, que você realmente tem confusão no seu conhecimento, aí em memorizar, o que você faz? Você procura um denominador comum. O que é denominador comum? O que elas têm de semelhante? E será que existe alguma assertiva que existe algo distinto? Por quê? Se eu encontrar 4 semelhanças nas 4 assertivas e eu não souber a resposta, a probabilidade de eu marcar aquela que não tem denominador comum é muito maior. Portanto, vamos encontrar um denominador comum aqui nessas questões? Pois bem, vou trazer aqui uma tabelinha para ficar mais fácil o nosso estudo, uma tabelinha lá do nosso resumo esquematizado. Aqui, deixa eu sair aqui para não atrapalhar. Aqui. Essa tabelinha aqui vai trazer algumas premissas. E aí, ao longo dos seus estudos, você bate um print aí. Se você é nosso aluno, só imprimir a tabela, você bate um print e estuda de forma mais sistematizada.
A memorização, ela ocorre quando há repetições, tá? E você pode ler essa tabela aqui e tirar algumas premissas, inclusive para essa questão. O primeiro agente, né, o primeiro elemento comum que a gente vai procurar dentre essas assertivas é: esses agentes são físicos, químicos ou biológicos? Não sei, prof. Bom, então vamos pular para a tabelinha, e ainda bem que você tem tempo aí para estudar até a prova, né? Vamos lá. Vibração, calor e ruído são agentes físicos. Tá aqui, ó. Agente físico, ruído, calor e vibrações. Vamos lá nas assertivas? Vibração, calor e ruído. Agente físico. Radiação não ionizante. Cadê? Radiação é físico. Radiações não ionizantes, físico também. Lixo urbano, coleta e industrialização. Bom, o lixo urbano, especificamente, não vai estar nessa tabela, mas é preciso que você saiba que o lixo urbano é um agente biológico. Se ele é um agente biológico, vejam, existe um denominador comum entre as 4 assertivas: vibração, radiação não ionizante, calor e ruído. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria qual questão? Lixo urbano. Por quê? Porque ele é o único agente biológico dentro dessa assertiva. Ok, professora, mas eu quero responder a questão sabendo, tendo conhecimento, tendo certeza. Bom, aí a gente vai para as premissas desse quadrinho aí, dessa tabela. Quais agentes físicos têm grau máximo de insalubridade? Vamos procurar na tabela? Aqui. Adicional de 40% e físico aqui 40%. Radiações ionizantes e as atividades hiperbáricas. Duas desses agentes físicos possuem adicional de insalubridade em grau máximo. Já chegamos à nossa resposta? Certamente, tá? Lixo urbano. Por quê? Porque o lixo urbano é um agente biológico que 40%, grau máximo, tá? E também, por quê? Porque as demais questões, elas têm aí o adicional de 20%, é grau médio. As únicas hipóteses de agente físico que tem grau máximo aqui seriam as radiações ionizantes e as atividades hiperbáricas. Respondida a questão, NR15 é que vai estar aí o seu fundamento dessa questão. Próxima. Vejam, são questões que você consegue resolver de forma rápida, tá? Não é uma questão que você demanda muita análise das assertivas. Veja que são curtas, os enunciados são curtos, as assertivas mais curtas ainda. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços terceirizados as mesmas condições relativas à alimentação garantidas aos empregados da contratante, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora e quando a alimentação for oferecida. Essa questão, ou você sabe, ou você chuta, tá? Se você leu a Lei 6.019 de 74, que é a lei que fala do trabalho temporário e da terceirização, você vai ter que retomar aí na sua memória algumas palavras-chave, tá? Se você lembrou que lá na assertiva, né, lá na legislação, existe a palavra refeitório, vai direto, tá? Vai direto e é esse o nosso gabarito. E aí eu quis trazer essa questão também por 2 motivos. Primeiro, terceirização está explicitamente lá no seu edital. Terceirização lícita e terceirização ilícita. Portanto, eu daria uma atenção aí à Lei 6.019 de 74. Segundo ponto, existe nessa assertiva confusão, inclusive quando a gente estuda, quando a gente vai resolver questões. E eu quero deixar bem claro aqui essas confusões aí que os alunos costumam ter. Em 2 pontos dessa questão. Existe lá na legislação uma forma facultativa
de oferecer essas mesmas condições, tá? De forma facultativa pelo tomador. Quando a gente fala em terceirização, a gente não fala tomador de serviço, nós falamos contratante, tá? Tomador de serviço é para o trabalho temporário. Mas a banca não tem esse cuidado, veja que ela mistura aí contratante e tomadores de serviço. Bom, voltando, existe uma obrigatoriedade das mesmas condições relativas à alimentação quando, e aí você vai marcar aí no seu resumo, vai colocar um post-it nas suas resoluções. Quando e enquanto os serviços forem executados nas dependências da tomadora. No caso aqui, da contratante. Neste caso, com essa especificação, será obrigatório aí as mesmas condições dos empregados da contratante para os terceirizados, ok? Prof, e se não for nas dependências da tomadora? É obrigatório? Aí não. Aí a gente fala de forma facultativa. Vai depender aí da contratante, se ela pretende ou não fornecer essas mesmas condições. Isso era importante para vocês nesta questão, para vocês ficarem atentos a essa peculiaridade da legislação. Lembrando que o fundamento dessa questão está no artigo 40C da Lei 6.019 de 74. Próxima questão. O sócio retirante, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio. Então, aqui vocês já prestem atenção que é somente no período em que figurou como sócio. Depois de averbada modificação do contrato, somente em ações até, vejam, ou você sabe, ou você lembra, ou realmente, né, você chuta aí no escuro. Vou trazer aqui o nosso resumo esquematizado, só para vocês ficarem atentos, tá? Mas vou explicar. A resposta aqui, você sabe ou não sabe, são 2 anos, tá? Essa é a resposta, 2 anos, até 2 anos. Agora vamos à explicação, né? Vejam, aqui, sócio retirante não pode ser confundido nem com grupo econômico e nem com sucessão de empregadores, tá? São 3 institutos distintos. O sócio retirante é aquele sócio regular que simplesmente diz: olha, eu não quero mais fazer parte dessa sociedade. Vamos regularizar isso? Na área, esquece a área civil, esquece a área empresarial, vamos focar na área trabalhista. Para a área trabalhista, esse sócio, ele continua respondendo pelas verbas trabalhistas dos seus empregados, ali pelo período em que ele figurou sócio. Ok? Essa é a primeira premissa. Ele continua respondendo. Mas ele continua até quando? Ad eterno? Não. Se ele averbar formalmente a sua saída, a partir dessa data, e aí formalizar, que eu digo, é ir lá na junta comercial, lá e fazer os trâmites, né, contratuais aí da sociedade, ok? Não é simplesmente estar lá na ata de reunião, olha, sócio X não pertence mais a essa sociedade. Não é isso. A formalidade, ela tem que ser com efeito para terceiros. Isso só ocorre se ele for lá e averbar na sociedade, tá? Ok, averbei. Qual o período em que esse sócio que se retirou da empresa ainda fica responsável pelas verbas trabalhistas? 2 anos. Ou seja, daquela data até 2 anos, ele responde de forma subsidiária, e aí essa responsabilidade subsidiária é de 2º grau. Não sei se você já ouviu falar, mas eu já vou explicar. Então, ele vai responder aí, neste período de 2 anos, de forma subsidiária de 2º grau. Primeiro, o empregado que buscar aí da empresa as suas verbas trabalhistas, ele vai fazer isso dentro do período de 2 anos da averbação. Ok, então esse sócio retirante, ele está na lista de devedores. Bom, o empregado primeiro vai executar os bens, patrimônios da empresa. Ponto. Não tem patrimônio, não tem bens, a empresa abriu falência, ok. O
que ele vai fazer? Ele vai direcionar essa execução para os sócios atuais. Aqui a gente trata do Instituto de Direito Processual, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Ok, desconstituiu, sócios atuais também não têm como arcar aí com a execução. Não tem bens, não tem patrimônio. Ponto. Aí, neste caso, eu vou atrás do sócio retirante. Entenderam? É uma linha. Primeiro eu executo a empresa, depois eu vou atrás dos sócios atuais e, por fim, em segundo grau, eu vou atrás do sócio retirante. Essa é a responsabilidade. Desde que, claro, essa ação do empregado tenha sido ajuizada 2 anos da saída do sócio retirante, tá? Aqui eu trouxe o nosso resumo esquematizado sobre sócio retirante, tá? Não se confunde com sucessão de empregadores. O sócio devidamente regular, né, que se retira do grupo societário. Patrimônio da empresa não se confunde com o do sócio, salvo a desconsideração da personalidade jurídica. Duplo benefício de ordem, que é essa ordem, né, da empresa, sócios atuais e sócio retirante, e averbada a sua retirada e ajuizada a ação dentro de 2 anos, tá? Aí, neste caso, você segue essa ordem aqui, tá? Fundamento para essa questão, nós vamos achar aí no artigo 10A da CLT, incluído, inclusive, pela reforma trabalhista e muito cobrado aí pelas bancas, tá? Última questão, eu acredito que seja a última questãozinha aí, básica para os nossos estudos. 2023, vejam, o estilo da banca, eu trouxe uma questão de 2012, 2018, 2022, 2023. As questões básicas são sempre nesse estilo da SESGRAN-Rio. A regulamentação do trabalho doméstico ganhou amplitude com a edição de vários instrumentos normativos. De acordo com a Lei Complementar 123 de 2015, SESGRAN-Rio, que legislação é essa? Vejam que a SESGRAN-Rio também erra, inclusive no enunciado, tá? A lei correta é a Lei 150 de 2015, que trata do doméstico, tá? Essa legislação complementar trouxe a regulamentação da emenda constitucional 72 de 2003, que estendeu diversos direitos constitucionais aos empregados domésticos. Prof, preciso me preocupar com esse enunciado de forma errada? Vou deixar a questão assim de lado, enfim, vai ser anulada? Na hora da prova, você não pensa em anulação, você não pensa em recurso de questões. Você pensa em chegar ao gabarito, ok? Depois que entrega a prova, aí você vai pensar se cabe ou não um recurso, se cabe ou não uma anulação. Na hora da prova, você pensa em chegar ao gabarito. Esse é o seu objetivo no momento da prova. Combinado? Então, vamos lá. Trabalho do empregado durante o aviso prévio, quando a rescisão for promovida pelo empregador, sem prejuízo do salário integral, será reduzido de. Aqui a gente fala da jornada reduzida do aviso prévio. Veja bem, somente quando o empregador dispensa o empregado é que haverá essa redução da jornada de trabalho, tá? Prof, não li a lei do doméstico, deixei para lá porque não está explícita lá no edital, não sei. Bom, se você não sabe nada do doméstico, se você não leu, se você correu esse risco, se cair uma questão, vá pelo que você entende do empregado comum. Muitos assuntos são iguais. Então, a chance de você acertar pode ser aumentada. Inclusive, nessa questão, se você tomasse essa linha de não sei qual é a redução, não sei se a lei complementar trouxe uma jornada reduzida diferente, mas eu vou arriscar igual a do empregado urbano, empregado comum. Ok, você teria acertado, tá? 2 horas diárias. Ou, claro, 7 dias corridos, mas a banca não cobrou essa parte. Então, quanto ao doméstico, se você não leu, se você não quer ler, lá no nosso resumo esquematizado, a gente já coloca as distinções, ok? Distinções aí da legislação do doméstico e a legislação do urbano. Para você ter aí uma estratégia de estudo mais rápida, né? Uma forma mais rápida de memorização. Se você não leu, então é capaz de você conseguir acertar, considerando aí os estudos do empregado urbano, tá certo? Sem prejuízo do salário integral, isso quer dizer o quê? Que se trata de interrupção do contrato de trabalho
Interrupção inclui salário sem trabalho. Combinado? Dito isso, finalizamos aqui as nossas 5 questões básicas que eu prometi para vocês. Fundamento dessa questão, artigo 24 da Lei 150 de 2015. Aqui está o nosso resumo esquematizado, CNU, Auditor Fiscal do Trabalho, contempla o eixo 5, o eixo 4 e direitos humanos lá da parte geral, tá? Você vai ter acesso aí ao direito do trabalho, resumos e legislação internacional, quando requeridas, segurança e saúde do trabalho, considerando todas as NRs previstas pelo seu edital, tanto explicitamente como implicitamente, vai ter resumo, vai ter mapa mental e vai ter a NR destacada. Eu já destaquei as partes mais importantes aí das NRs, inclusive dos anexos, tá? Para você ter uma leitura mais agradável, uma memorização mais eficiente, tá? Direitos humanos, nós também vamos trazer, inclusive aquelas questões de diversidade, pessoas vulneráveis, comunidades vulneráveis, tá? Se você tiver interesse, os links estão aqui na descrição do vídeo. Finalizamos este vídeo para você aí que vai prestar o concurso de auditor fiscal do trabalho com algumas dicas sobre a banca, estratégia de estudos e 5 questões básicas. São conhecimentos necessários para a sua aprovação. Não sei se você sentiu dificuldades. Comenta para a gente aí embaixo se alguma dessas questões para você não constitui um conhecimento básico, tá? Básico não quer dizer fácil, quer dizer necessário para a sua aprovação. Combinado? Te espero no próximo vídeo. Semana que vem nós vamos trazer outras questões, vamos trazer outros assuntos. E se você gostou, curte, compartilha, comenta, ok? Para a gente sempre melhorar e trazer aí os assuntos que mais interessam você. Inclusive, coloca aí se você quer uma aula específica, um assunto específico para a gente tratar aqui nessas questões. Vamos sempre trazendo questões, por quê? Para facilitar aí o seu entendimento e para a gente entender como as bancas cobram sobre o assunto, ok? Muito obrigada pela companhia e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!